A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe proteja cada vez mais. Hoje nós vamos estar comentando a lição 1, desse terceiro trimestre, que será ministrada no dia 4 de julho, em todas as igrejas de Madureira e também aquelas igrejas que pega a revista da Betel. Esse terceiro trimestre de 2021, esta revista está sendo comentada pelo Bispo Samuel Ferreira e está trazendo aí um tema muito relevante, que é triunfando sobre as batalhas e a diversidade da vida, uma lição excepcional como as outras lições. E, quer dizer, uma revista excepcional como as demais revistas. E a lição que nós vamos estar comentando hoje é a lição de número 1, lição de número 1, que o título é Vale e Deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Então, uma lição aí magnífica a ser estudada, a ser comentada no dia de hoje. Sempre nós falamos aqui o texto áureo, mencionamos para os irmãos o texto áureo, que é aquele texto de ouro. E o texto áureo dessa lição está no Salmo, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí o salmista diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Então está no Salmo 23 e o versículo 4. Nós temos aí também a verdade aplicada desta lição, e a verdade aplicada é justamente, está relacionado que na caminhada cristã, os vales e deserto contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo, ou seja, na vida daqueles que estão firmes, que estão firmados, que estão perseverando em oração, que estão buscando a presença do Senhor. E nós temos aí os objetivos da nossa lição de hoje, que, como sempre, são 3 objetivos. E o primeiro objetivo aqui vai nos falar sobre quais são os propósitos de Deus na provação. Nós temos que saber quais os propósitos de Deus nas provações que estamos enfrentando. E o segundo objetivo é mostrar que vale e deserto são lugares de desafio, Tanto o vale quanto o deserto são lugares de desafio, lugares de dificuldade. E o terceiro objetivo é apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Apresentar essas grandezas de vitória que Deus concede para nós outros, O nosso texto de referência, que é a leitura bíblica em classe, está em Ezequiel, no capítulo 37, e o versículo 1 ao 5, que vai dizer que a mão do Senhor veio sobre o profeta, Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, E fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estava sequíssimo. E logo em seguida vem uma pergunta ao profeta, dizendo: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Esta pergunta veio diretamente do Senhor, e o profeta disse a Deus: Senhor Jeová, tu sabes. Então, agora o Senhor manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, quando ele dá uma ordem, para que o profeta venha profetizar, rapidamente o profeta profetiza segundo a ordem que foi lhe dada e diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Então, essa foi uma palavra profética, para aqueles ossos que estavam
que estavam sequíssimos ali naquele vale, e o profeta, impulsionado por Deus, ele profetiza. E nós vamos falar sobre esse assunto no decorrer dessa pré-aula, certo? Então, no nosso ponto introdutório aqui da nossa lição, nós sabemos, irmãos, que o cristão que anda em santidade com Deus, tudo que ele passa nessa vida, seja dificuldade que ele enfrenta, ele tem que entender que no final tem algo bom da parte de Deus para a sua vida. Então, tudo que ele enfrenta, ele tem que entender que no final tem algo bom da parte de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque o discípulo de Jesus, o discípulo de Cristo, ele tem que compreender que as situações difíceis, as situações de dificuldades, né, que ele está enfrentando, que ele está passando, Deus está no controle de tudo, tá ok? Então vamos aqui agora para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre os propósitos da aprovação, né? Toda aprovação tem que ter um propósito, meus irmãos. Então, na nossa caminhada, né, como eu falara, sempre vamos enfrentar situações de dificuldade, certo? Sempre, né? Mas tem um propósito de Deus. E nós precisamos ter fé e entender que Deus está no controle daquela situação. Deus está no controle de tudo. E a vitória, ela está no final, quando nós sermos aprovados. Isso é muito importante, certo? Então vamos aqui agora para 1.1, né? O 1.1 que vai falar o lugar de provação. Então nós temos que entender que vale ou deserto é um lugar de provação, mas naquele local ali nós temos que ser aprovado por Deus. Sempre quando alguém está enfrentando uma situação difícil, alguém pergunta, né, para aquela pessoa e a resposta que soa, a resposta que vem logo, né, à nossa direção é justamente essa: estou passando pelo vale, estou no deserto. Mas nós temos que entender que deserto é lugar de providência, né? É lugar de milagre. Mas o que é vale? No sentido literal, o comentarista fala que vale é uma extensão longa e baixa, né, de terra que fica entre colinas ou montanhas. Então, isso está relacionado a vale no sentido literal. Porém, a Bíblia Sagrada, quando se reporta a vale, ela indica que é provações, ela indica que é uma situação de grande dificuldade, ela indica que é uma situação que a pessoa está enfrentando, que aos olhos dela pode até ser impossível. Então nós vamos observar essa situação na vida do profeta Ezequiel, né? Se você estudar essa lição, você vai ver. O profeta Ezequiel, ele passou pelo vale, né? Surgiu muitas dificuldades no seu caminho, mas o interessante é que ele passou por essas dificuldades glorificando a Deus, acreditando na providência de Deus. Então, isso que é importante na vida de uma pessoa cristã. Então, o importante de pessoas que estão enfrentando ou que estão passando pelo vale é confiar em Deus, porque Deus está com essa pessoa, né? É tanto que o Salmo, né, o Salmo 23, como já foi lido, e o versículo 4, diz que quando, né, que ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor ali estava com o salmista, ele dizia que a tua vara e teu cajado me consolam. Então, é algo muito fundamental a pessoa, ela se apoiar em Deus, né? Nos momentos mais difíceis da vida dela, e não
e que ela esteja passando um momento difícil ou não, mas tem que se apoiar em Deus. Então, voltando aqui para o profeta Ezequiel, quando o profeta Ezequiel ele está enfrentando, né, aquele momento de dificuldade em sua vida, a gente observa que ele tem uma experiência sobrenatural da parte de Deus, no capítulo 37, né? De Ezequiel, ele tem uma experiência extraordinária. Deus lhe mostra um vale de ossos secos. Então, essa foi uma experiência tremenda. Então, assim, todo vale, né, existe aí algo da parte de Deus para nos mostrar, para nos aperfeiçoar naquilo que nós estamos enfrentando. Então, quando nós estamos passando, meus irmãos, pelo vale, né, pela situação difícil, algumas pessoas ousam até em dizer que determinada pessoa ela pode estar em pecado. Está enfrentando aquilo, está passando por aquela situação porque está em pecado. Existem pessoas que ousam falar isso, mas o importante é a pessoa ter a mente limpa, a mente pura, confiando que Deus está no controle de toda a situação. Porém, quando alguém ela está enfrentando o vale, esse vale da aflição, né? E ela tem que entender que é naquele momento que ela vai se aproximando mais de Deus, ela está obtendo experiência da parte de Deus. Então, no vale da aflição, nós vamos descobrindo cada vez mais que, na verdade, somos pó e cinza, não passamos de pó e cinza. E todo orgulho, né? Todo orgulho, toda avareza vai ter que sair, vai saindo, porque o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos moldando, vai saindo. E nós vamos percebendo que nós não temos nada, certo? Deus que é o dono de tudo, nós somos apenas o mordomo, o administrador daquilo que está em nossas mãos. Então, se você está passando pelo vale, está passando por situações difíceis, glorifique a Deus, mesmo que seja difícil. Glorifique a Deus, clame, exalte a Deus, porque Ele está no controle dessa situação. É Ele que te levou para esta situação, né? Se você está enfrentando isso, foi o próprio Deus que te levou a esta situação. Nós temos exemplo aqui de José. Foi Deus que levou José para aquela situação, mas Deus deu vitória. Então, Deus nos prova, né? Deus nos prova com esse objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar e de nos tornar apto para as dificuldades da vida. Por isso é que Ele nos prova, certo? Para nos aperfeiçoar, para nos tornar apto. Então, todo servo de Deus, eles passam por esse processo, por esse aperfeiçoamento. Ele passa pelo fogo da aflição para ser aperfeiçoado. Então, ele nos prova para nos levar mais adiante, para a gente ter mais uma afinidade com ele, certo? Então, isso é muito importante a gente entender que quando nós estamos sendo provados, é porque nós estamos adquirindo mais uma experiência, nós estamos nos aproximando mais do Senhor, nós estamos conhecendo mais a pessoa de Deus, nós estamos agora nos apegando mais a Deus, nós sabemos que foi Deus que nos levou para aquela situação e Ele vai nos dar vitória, certo? Até que esteja impossível aos nossos olhos, mas a vitória ela vai vir em nome de Jesus. Então, vamos aqui agora para 1.2, um lugar de fé. Então, deserto e vale, né? É lugar de fé, é lugar onde a pessoa tem que ter fé, tem que exercer a fé. Porque quando Ezequiel ele é conduzido àquele vale de ossos secos, Deus agora quer que ele exerça a sua fé. Deus quer que ele coloque a sua fé em ação, né? Aquela experiência ali do cativeiro foi um golpe terrível, tanto para a nação de Israel quanto para o profeta. Foi algo terrível, né? A nação ser deportada, agora está em cativo, está em situação deplorável. Foi algo terrível. Mas mesmo que o vale, aquele vale de ossos secos, não fosse algo literal, né? Mas o Senhor
estava dando uma experiência sobrenatural para o profeta, e ele estava querendo expressar para o profeta uma situação trágica do povo de Israel, porque Israel estava dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos todos exterminados. Porém, Deus faz o impossível, certo? E mostra ao seu povo o poder para mudar aquela triste realidade, aquela triste situação e reavivar e trazer de volta a esperança à nação de Israel. Então, ali nós observamos, né, nós entendemos que o profeta Ezequiel, ele não podia colocar incredulidade no seu coração, nem murmurar, ou até mesmo ficar triste, mas sim ter fé, acreditar na ação poderosa de Deus, na ação do Espírito Santo. Então, quando Deus diz assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele diz assim, Senhor Jeová, tu sabe. Ele não é incrédulo, ele acredita que Deus pode fazer o impossível tornar possível. Então, o profeta é desafiado a ter uma fé viva na pessoa de Deus para profetizar sobre aqueles ossos, certo? Então, qual foi o resultado daquela atitude de fé do profeta? Foi que houve um ruído. Quando ele profetiza, houve um ruído e os ossos começou agora a se juntar ao seu lugar. Então, Ezequiel, ele creu, e quando ele creu, ele profetizou segundo a ordem do Senhor. É algo muito importante também a gente falar segundo aquilo que o Senhor está nos mandando falar. Então, o resultado ali foi poderoso, né? Então, irmãos, nós temos que entender que aqui na vida nós não podemos passar a vida inteira reclamando, certo? Falando das dificuldades. Ora, se as dificuldades que está sobrevindo na sua vida não é por conta de pecado, mas é por conta que Deus te colocou lá, você tem que glorificar a Deus. Nós devemos proclamar o nome de Deus nessa terra, glorificar a Deus, certo? E mostrar a realidade dos céus para os incrédulos, para mostrar para eles que Deus faz o impossível tornar possível. Para Deus, tudo é possível. Não há impossível para Deus. Se Deus te levou a essa situação, é porque Deus quer operar milagre na sua vida. Então você tem que ter paciência, você tem que esperar no Senhor e confiar e acreditar nele. Então, nós observamos, né, que esse termo que diz assim, então o Senhor veio sobre mim, né? O Senhor, quer dizer, o Senhor me levou em espírito, ali está indicando que o vale não era tangível, como fala aqui o bispo, mas sim uma visão espiritual que o profeta estava tendo, ok? Então, em outro fator importante, nós observamos que aquelas batalhas na antiguidade, elas eram ali uma verdadeira carnificina, né? Onde muitas pessoas ficavam ali mortas, uma junto com a outra, eram muitos corpos ali junto com a outra. Então Deus mostra em uma visão um vale naquele sentido para o profeta. Então, essa passagem ela vai nos mostrar uma grande e terrível catástrofe que esses cadáveres tiveram, né? Não foram dignos de um sepultamento, ou seja, houve ali uma verdadeira tragédia, uma verdadeira vergonha, mas Deus veio sobre o profeta e o levou em espírito sobre aquele vale que estava cheio de ossos. Então, ao levar o profeta Ezequiel ao vale, agora o Senhor lhe mostra que é possível transformar coisas que aparentemente aos olhos, né, não tem menor chance de recuperação. Deus agora fala para o profeta que existe. Então, de início ali, o vale era um lugar assustador, vamos dizer assim, né? Porém, o Senhor sempre se revela e nos mostra algo superior, mais valioso e mais duradouro. Então, Deus mostrou para o profeta
que não era impossível da nação de Israel ser restaurada. Mesmo eles falando, eis que os nossos ossos se secaram, as nossas esperanças se acabou, nós estamos todos exterminados, mas Deus mostra ao profeta que é possível aquela restauração. É possível. Ponto 3, um lugar de transformação, ou seja, deserto é um lugar de transformação, certo? Vale é um lugar de transformação. Então Deus ali agora mostra ao profeta Ezequiel o seu poder transformador, né? E muda toda aquela circunstância, toda aquela situação, porque os ossos passam a ter vida. Então, o que era um vale de ossos secos, o que era um vale cheio de ossos, agora tornou um exército grande e extremo, um exército tremendo, né? Então, nós temos também, o bispo cita aqui, outro exemplo de pessoas que foram transformadas, foi o caso de Jacó. Jacó, ele foi transformado, né? Ele teve uma experiência com Deus quando ele ali enfrenta o anjo, né? Luta com o anjo no Val de Jaboque. Então, ele ali ele é transformado, ele tem uma experiência poderosa. Foi tão impactante aquela experiência que ele teve que o seu nome, Jacó, que é usurpador, foi mudado para Israel. Olha, tu não se chamarás mais Jacó, enganador, né? Tu não é mais usurpador, mas tu agora é Israel. Então houve ali uma transformação. Então o vale é um lugar de encontro com Deus, certo? O vale é um lugar de encontro com Deus. Então quando a pessoa vivencia, né, esse encontro, ele é transformado, ele recebe aquele impacto na sua vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual, ela está marcada por esse encontro. O encontro com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, quando nós aceitamos Ele como Salvador, o Espírito Santo passou a morar dentro de nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, aconteceu esse novo nascimento. Se não aconteceu esse novo nascimento, é porque não houve transformação. Mas quando há transformação, há mudança, acontece um novo nascimento. Então, na visão do teólogo Bruce, ele fala que a visão do vale de osso seco, talvez ele diz que é a cena mais conhecida de todo o livro de Ezequiel, ele fala. Porém, a restauração da vida sobre os ossos é uma parábola de ressurreição nacional de Israel. Mas ele vai dizer que no decorrer do tempo, naturalmente, veio a ser tratada aí como uma parábola de ressurreição pessoal, né? De uma restauração pessoal. Então, vamos aqui agora para o 2, o segundo tópico, os desafios do vale e deserto, certo? Irmão, não é fácil passar por momentos de dificuldade, certo? Mas nós temos que entender que tanto o vale como o deserto tem diversas lições profundas e são capazes até de mudar, né? Mudar a vida de uma pessoa de uma forma extraordinária. Então isso é muito importante, porque quem passa por situações difíceis, ele tem uma experiência com Deus e uma mudança na vida dele, sim, certo? Então, aqui o 2.1 vai falar sobre um lugar de providência. Então, também diz que o deserto é lugar de providência, né? Isaac, ele é um exemplo para a gente ver essa providência de Deus sobre a vida dele, porque ele é um homem de uma fé tremenda e um homem de uma grande obediência à pessoa de Deus. Então, por ele obedecer os preceitos do Senhor, né,
o Senhor era com ele. Então, quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor lhe fez promessa e Isaac estava numa terra de muita fome e muita escassez, né? Porém, Deus tinha feito uma grande promessa para Isaac, né? E Isaac, ele se agarrou com essa promessa de Deus, respeitou, obedeceu os preceitos e o que é que aconteceu? Ele prosperou, ficou um homem rico, ficou um homem abastado, né? Rico, cheio de bens. Então, por ser o único que prosperava naquela terra, por ser uma única pessoa que crescia em uma terra seca, em uma terra de fome, houve inveja, né? Porque acontece isso, as pessoas começam a invejar. O próprio rei Abimeleque ficou com inveja dele. Então ele foi obrigado a sair daquela terra, né? Ele foi obrigado a sair daquela terra e ele vai para um vale, o Vale de Gerar. Mas mesmo assim Deus está com ele, né? Então, ele estando ali no vale, ele começa a cavar poço, né? E ele encontra poço com água vivas, com água cristalina. Então, mesmo ele estando no vale, o Senhor Deus o abençoa. Sabe por quê? Porque quem está no vale com Deus tem providência de Deus para a sua vida. Agora, quem está no vale sem Deus é uma escassez total. Então, é preciso, é importante que nós venhamos entender que esses desafios dos vales não impedem de ninguém desfrutar das providências, das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não impede, porque esse vale, esse deserto, é o próprio Deus que leva a pessoa para lá, certo? Para mostrar coisas grandes para o seu servo, para que o seu servo venha ter grandes experiências. Então, nada acontece sem o controle de Deus. É preciso a pessoa ter fé para compreender isso, para ver a providência de Deus na sua vida. Então, a gente observa essa história de Isaac, e essa história ela nos ensina o segredo, um grande segredo, que não é o lugar, não é o lugar que a pessoa está, mas é quem está conosco. O lugar pode ser árido, o lugar pode ser sem condições nenhuma, mas o importante é quem está conosco. Não precisamos nós ficarmos temendo dos inimigos, pelas causas, pela circunstância. Não, Deus tem providência para a nossa vida, mesmo no meio do vale. Deus tem providência. O 2.2 vai nos dizer aqui um lugar de provisão. Vale também é lugar de provisão. Deserto é lugar de provisão. Então, nós vamos observar uma mulher que teve essa provisão, foi Agar, né? Agar teve essa provisão de Deus. Então, o que aconteceu para ela ter essa provisão do Senhor Deus? A gente observa que Sara não gerava filho. Então, Sara, ela vai onde está Abraão e faz uma proposta para Abraão, né? Diz assim, olha, deita com Agar. Agar era sua criada, era uma criada egípcia, né? E Agar gera um filho de Abraão. Agora, quando Agar ela está grávida, né? E ela dá luz a esse menino por nome de Ismael, ela agora começa a fazer pouco caso da sua senhora. A Agar era simplesmente uma empregada, mas ela começa a fazer pouco caso da sua senhora. Então veja bem, ela buscou aquela situação, mas mesmo assim Deus não desamparou ela. Então quando Ismael nasce, né, os anos vai passando e a convivência de Sara com Agar se torna insuportável, de um ponto que ela pede a Abraão para que Abraão despida Agar, para que Abraão mande Agar embora. Então Abraão pega um odre ali de água, um bocado de pão e dá para Agar, e Agar vai pelo deserto, sai errante pelo deserto, certo? E Agar, errante pelo deserto, ela chorando, desesperada, mas Deus abre os olhos de Agar, porque
Em suas mãos tinha apenas um odre vazio, tinha acabado a água, tinha acabado o pão. Então Deus faz ela ver um poço, né? Olha a provisão de Deus aí. Então algo mais além do que ela necessitava. Então no deserto existe provisão de Deus. Deus abre os olhos de Agar para ela ver uma provisão. Ela procurou a situação, mas Deus mesmo assim não desamparou Agar. Deus não desamparou, sabe por quê? Porque ela carregava um menino que era filho do seu servo, Ismael. E Deus não desamparou ela no deserto. Então, quando a água acaba, né? Quando a água ali do odre acaba, havia terminado, e ali ela vai mais adiante, porque não quer ver a morte do seu filho, certo? Então nós observamos que em tudo que ela se distancia ali do menino, mas o menino ora ao Senhor, né? O menino ora ao Senhor. E é no momento que Deus abre os olhos de Agar. Deus mostra um poço no deserto para Agar. Então, nesses momentos de dificuldade, nós temos que estar sempre em constante oração com Deus. Nas horas de grande aflição também, é comum que a pessoa só olha para o problema, só olha para o problema. Mas nós temos que olhar para aquele que soluciona o problema. A solução estava bem ali, né? Bem ao lado de Agar. Deus mostra um poço para Agar, mas Agar só estava vendo o problema. Então aquele poço era Deus suprindo as necessidades de Agar. Segundo aqui o comentarista russo Shedd, ele fala que Ismael tinha cerca de 17 anos de idade, né? Ele diz que Ismael tinha cerca de 17 anos de idade, não era mais aquela criancinha carregada no colo pela sua mãe, né? Ele agora era um adolescente, E a referência que dá aqui o fato de Deus ter ouvido a Ismael significa que Deus ouve a voz de Ismael. Isso indica que Abraão lhe ensinava a orar. Outro ponto importante aqui é a gente ensinar os nossos filhos desde pequeno, certo? Porque quando ele estiver passando momentos difíceis, ele sabe o que fazer. Isso é muito importante. Então aqui o 2.3. Vamos agora aqui para o 2.3. 2.3, um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para você ficar ali pro resto da sua vida, né? Viver na prova pro resto da vida. Não, é um lugar de passagem, O Salmo 84, ele nos ensina que aquele que busca força em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte, né? Essa referência, Salmo 84, do 5 ao 6, você vai ver isso aí. Então veja bem, as dificuldades existem, né? O vale existe. E é preciso que cada um compreenda que ninguém está isento das dificuldades. Ninguém está isento de passar pelo vale. Então o salmista, ele afirma, ele piamente fala com toda certeza que vale é o lugar de passagem. Não é o lugar de morte, o lugar onde você vai viver ali para sempre. Não, é um lugar de passagem. Então, a nossa esperança, né? A nossa segurança é justamente isso, que nós não vamos ficar no vale. Nós vamos passar por esse vale porque Deus está conosco. Quem nos prometeu é fiel. Seja qual for a circunstância que nós venhamos enfrentar, Deus, ele vai nos tirar da situação difícil e vai nos dar vitória. Isso é muito importante. Então, por isso que o salmista fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Não temerei mal algum, pois sei que Ele está comigo, Ele está caminhando comigo lado a lado, Ele está dentro de mim com a sua essência poderosa, Ele está me segurando. Então isso é muito importante,
a gente ter essa convicção na nossa alma, no nosso espírito. Muito importante você ter essa convicção. Mediante essa situação que você está enfrentando, é importante que você tenha em mente que Deus está na direção, foi Deus que te levou para ali e Ele vai te dar vitória. Então, uma vida cheia de fé, meus irmãos, uma vida cheia de propósito, certo? No ser humano, ainda que ele venha passar por situações difíceis, Deus vai lhe mostrar o caminho certo. Então, o cristão ele tem que ter em mente que sempre vai vir essa força sobrenatural de Deus para fazer ele enfrentar essas circunstâncias adversas, para fazer ele vencer essa situação e lá na frente ele cantar o hino da vitória. Agora aqui para o terceiro tópico, né? O nosso último tópico aqui, que fala as vitórias no vale e deserto, né? Bom, o comentarista aqui fala que os vales e deserto da vida são como oportunidades. E essas oportunidades é para buscar, né? Buscar mais ao Senhor, adorar mais a Deus e se conhecer melhor, porque na verdade nós somos forjados, certo? Nós somos forjados para maiores batalhas, por isso existe essa questão de vales. Aqui no 3.1, né, 3.1 vai falar sobre um lugar de buscar e adorar a Deus. Um lugar de buscar e adorar a Deus. Bom, o rei Josafá, o rei de Judá, né? Certo dia, esse rei ele recebe uma mensagem. E essa mensagem, com esse aviso, era que uma grande multidão resolveu vir pelejar contra ele. E só que para ele era impossível ele vencer esta peleja, essa batalha, né? Ele era impossível ter vitória. E ele temendo, buscou ao Senhor e ele decretou ali um jejum nacional, que todos agora jejuassem e buscassem ao Senhor, né? Então, Deus responde à oração do rei e Deus levanta um profeta. E quando Deus levanta esse profeta, Deus fala que eles não temessem, porque Deus ia pelejar por eles. Ó, veja mesmo, que coisa tremenda. Então, quando o povo ouviu isso, o povo começou ali a adorar a Deus, começou a magnificar a Deus. Rapidamente o rei Josafá acreditou mesmo na palavra e ele coloca agora cantores, né? Cantores que marchavam à frente do exército, adorando e cantando ali a Deus. Então, enquanto aqueles homens cantavam, adoravam a Deus, o que é que Deus faz? Deus entra em ação no meio do louvor, certo? Pois os inimigos ali começaram a matar um ao outro. Deus começou a trabalhar por intermédio do louvor daqueles homens. Então, a vitória ali foi tão grande, a vitória e os despojos foram tão grandes que o local onde eles se reuniram para louvar, para magnificar o Senhor, chamou aquele lugar ali de Beraca, que quer dizer vale de bênção, né? Então, veja que no momento ali que ele pensou que não tinha jeito, ele buscou ao Senhor. Ele buscando ao Senhor, Deus levanta um profeta para ele, fala para ele que a vitória não é dele, mas é de Deus. E Deus entrega aquele povo em sua mão. Então o segredo da vitória no vale está a pessoa confiar em Deus. Está a pessoa acreditar em Deus, certo? Josafá sabia que não podia vencer com as suas próprias forças, com a força dos seus exércitos. Então isso daí, meus irmãos, nos ensina a confiar em Deus e buscá-lo em oração e em jejum em todas as batalhas que nós estivermos enfrentando. É muito importante uma pessoa ela acreditar, ela exercer a sua fé
e começar a buscar a Deus. Então, contra a força que quer destruir a tua vida, que quer te esmagar, que quer te humilhar, você não pode usar as suas armas humanas. Você não pode usar a sua força. Você tem que ir à presença de Deus em oração. Entrega esse caso na mão do Senhor. Entrega esse caso na mão do Senhor, fica calado e Deus vai te dar vitória. Só assim que Deus ele dá vitória para um homem em meio às dificuldades que ele está enfrentando. Só assim que Deus dá vitória a uma mulher em meio às dificuldades que ela está enfrentando. É muito importante a pessoa colocar a sua confiança em Deus. Porque muitas pessoas partem para a força do braço e não é pela força do braço, mas é no poder do Espírito Santo. O 3.2 vai nos falar que o deserto ou vale é um lugar de autoconhecimento, certo? Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nos ensina o motivo pelo qual Deus conduz a pessoa até o vale. Até o vale, até o deserto, né? Para quê? Para saber o que está no coração. Porque, de fato, Deus sabe o que está no coração da pessoa. Quem não sabe é o próprio homem. O homem, muitas das vezes não, o homem não sonda o seu profundo ser. Então, o homem não conhece, né? Mas os momentos mais difíceis são as oportunidades desse homem, dessa mulher, fazer uma autoanálise, né? E de conhecer o que está errado dentro de si, conhecer o que está errado, o que essa pessoa está passando. Essa espécie de deserto, muitas das vezes, Deus leva a pessoa para lá para ela entender que ela precisa melhorar em algo. Então ela tem que fazer uma autoanálise. É possível que nós venhamos fazer essa autoanálise, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e confessá-los a Deus. E Deus, com muito amor, Ele vai nos curar, Ele vai nos purificar, porque está escrito em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 103:3 diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então Deus nunca ali no deserto teve a intenção de exterminar Israel. Não, Deus não teve essa intenção. Deus fez com que aquela caminhada se prolongasse, aquela caminhada aumentasse por conta da desobediência deles e para aperfeiçoá-los na fé, certo? Então, o Senhor nos leva ao deserto e por caminho muitas das vezes que nós até não esperávamos ir, para que o nosso caráter seja trabalhado, para que nós venhamos ser lapidados, para que nós venhamos ter uma vida santa com Ele. Então, isso é muito importante, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza a partir do momento que nós começamos a colocar aquilo para fora, dizer, olha, Senhor, e realmente eu falhei, eu fiz isso, eu pequei, mas eu preciso de uma restauração. Eu preciso de uma nova vida. E o Senhor vai dar. 3.3 fala aqui, um lugar de forjar servos. Deserto é um lugar de forjar servos, né? Nós observamos que um moço, por nome de Davi, ele é um moço que se torna conhecido depois que enfrenta Golias. Ele se torna conhecido nacionalmente depois que enfrenta Golias. Esse moço, ele não tinha experiência em guerras. Esse moço não tinha experiência em batalha. Porém, Davi era uma pessoa de fé, uma pessoa que acreditava e confiava em Deus e uma pessoa que se desviava do mal.
Esse moço, ele mata leão e urso para defender suas ovelhas. Ele era realmente um homem que confiava, acreditava no poder de Deus, que Deus estava com ele. Então Deus lhe deu vitória, porque antes dele enfrentar Golias, ele passou por grandes experiências quando estava pastoreando as ovelhas dele lá no deserto. Então, ele ficou indignado porque aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo, né? Ele não estava enfrentando qualquer exército, ele estava enfrentando o exército do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, esse moço, ele apacentava as ovelhas e as suas batalhas diárias ali, sendo forjado nos momentos mais difíceis, matando leão e urso. Então essa luta entre Davi e Golias, ela aconteceu no vale, né? Mas a guerra era do Senhor. Então as nossas vitórias, né? Nas provações, nas dificuldades, são para engrandecer o nome do Senhor. É para engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos e não o nosso nome. Toda honra, toda glória ao nome de Deus. Saul ainda aqui lá emprestar sua couraça lá, né, a sua armadura. Não, isso aqui não serve em mim não. Porque o que é dos outros é dos outros. Nós temos que usar o que é nosso. E foi com a própria arma dele que ele venceu. Então, mais uma vez repito, esse moço, ele mata um leão, certo? E um urso. Então ele não venceu Golias por acaso. Ele foi treinado por Deus no deserto, certo? Os desertos e vales existem para nos fortalecer, para nos forjar, para nos treinar e para nós termos grandes vitórias que está por vir lá na frente. Então nós temos que entender que deserto não é para matar crente. Deserto é local para forjar crente. Então nós temos que entender que no deserto Deus vem ao nosso encontro para nos dar vitória. Então quando Davi ele se apresenta de uma forma voluntária, né, diante de Saul, porque aqueles homens de guerra estavam se esquivando, né, estavam se acovardando. Mas Davi assegura a Saul que aquela luta não era estranha para ele, porque ele já tinha matado urso e leão. Então aquilo dali não era estranho. E ele disse, assim eu vou fazer com este incircunciso filisteu. E sabe o que é que ele fez? Ele pega suas armas. Qual é a sua arma de luta? Qual é a arma que você tem para lutar? É a sua oração, é a sua vida com Deus. Então, mesmo Saul dando a armadura dele, mas isso não se viu em Davi. Então, use as suas armas, use o que é seu. Porque é naquilo que é seu que Deus vai te exaltar. Então, ele foi lá e escolheu para si 5 pedrinhas, 5 cheixinhos, pegou lá do ribeiro, pegou a sua funda, certo? E agora se lançou ao desafio. Ele tinha habilidade com a sua funda, ele tinha habilidade. E ele vai de encontro ao filisteu com muita convicção, porque ele diz que a guerra não é dele, mas a guerra é do Senhor. Então, quando nós partimos para a peleja, dizendo essa peleja não é minha, essa peleja é de Deus, com certeza, a vitória é garantida, com certeza. Muitas das vezes nós não vencemos as nossas batalhas, as nossas pelejas, porque nós não estamos sabendo guerreá-las. Nós queremos usar nossas armas humanas. E muitas das vezes nós somos decepcionados, nós somos frustrados. Mas use as suas armas,
Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos difíceis da minha vida, eu não posso encarar esses momentos com pessimismo, dizendo que não vai dar certo, dizendo que eu não vou vencer. Eu tenho que encarar com convicção, dizendo que a guerra não é minha, que a peleja não é minha, mas é do Senhor dos Exércitos. E tenho que entender que naquela situação que eu estou enfrentando, o Senhor tem um propósito. Se Ele me levou para ali, é porque Ele tem um propósito para realizar na minha vida e muitos vão ver o que Ele vai fazer. Então isso é importante para mim e para você. Triunfar em meio às dificuldades e acreditar que Deus é aquele que nos dá a vitória. Se você gostou desse humilde comentário, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like. Também se você não gostou do conteúdo, você pode deixar o seu dislike, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima.